Bom, gente, vamos utilizar o tempo, vamos começar com quem está, tá? Vamos dar continuidade. Você viu, nós paramos quando nós íamos falar de emancipação, certo? Para a gente falar de emancipação, a gente precisa entender, na verdade, o que significa. Né? Emancipar o indivíduo significa nós trazermos os efeitos, antecipar os efeitos da maioridade desse indivíduo que ainda é menor. A nossa legislação brasileira, ela autoriza que aquele que, a partir de 16 anos, temos a lei, desejar ser emancipado, e de 18 anos ele pode conseguir isso. Tá? Professor, mas qual é o sentido? Algumas pessoas, dependendo das circunstâncias, elas podem acabar precisando da vida civil em nome próprio. Mas o que a gente fez com o povo? Entre 16 e 5 anos, se a mulher é considerado relativamente incapaz. Quando nós fazemos o pedido de emancipação, essa incapacidade é buscada. E o indivíduo, para todos os fins, ele é considerado incapaz para poder praticar os atos. Perceba, por isso que quando a gente fala que o menor de 16 é absolutamente incapaz, e o maior dos 16, até 18 anos, no caso do menor de 18, ele é relativamente, é exatamente porque a gente pode ver que existe a capacidade dele, inclusive de emancipar ele, afastar essa capacidade dele. A lei, ela vai determinar para a gente algumas regras, né, para que a gente possa dizer que uma pessoa pode ou não ser emancipada. Onde é que a gente vai colocar isso, gente? Artigo 5º, tá? Quem quiser colocar no telefone, a legislação pode colocar. E deixa o artigo escrito para que a gente possa acompanhar. A tecnologia que está usando a nosso favor muito bom. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada em prática de todos os atos pelo decidido. Professor, esse artigo não está falando de emancipação. Porque de 18 anos eu posso ter a minha capacidade de exercício plena. Lembra que capacidade de direito nascer de convívio do governo. Então, ainda no anterior, ou já, direito, eu creio que vocês vão discutir a questão aí, mas anterior ao nascimento, também nós temos alguns direitos preservados, a proteção. E nós temos aí a expectativa de se se tornar pessoa futuramente. Porém, até os 8 anos, ainda não tem a capacidade de exercício. Ainda precisa ter preservação. A lei autoriza que, a partir dos 16 anos, aí a gente lê o parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade, aí vem o inciso primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles na forma do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, com sentença do juiz ou do tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Gente, o primeiro é o mais fácil. Sou menor, tenho 17 anos, vou dar um exemplo bem claro, tenho 17 anos, quero ser emancipado, preciso pedir autorização do autoridade responsável. Então, se não tiver os meus pais, precisa ser o meu tutor. Se não tiver essa figura representativa, precisa solicitar o juiz. Tá? Lembrando, para emancipar, eu não preciso necessariamente de autorização judicial. O professor não está dizendo que existe emancipação sem processo judicial? Não existe. Se eu tiver a autorização desse representante legal que eu tenha, conseguir fazer isso no mundo público. Eu vou no cartório, eu quero me emancipar. Tenho autorização dos meus responsáveis. Perceba que a lei ainda diz, pela concessão dos pais, plural,
significa que necessariamente precisaria dos dois, ou de um deles na falta do outro. Então, se de repente, né, aí um pai, uma mãe não conhece, não sabe ajudar, tudo mais, a gente consegue ainda assim fazer, independente de uma obra judicial. Aí tem as indagações, coisas que a lei não traz para a gente, mas a jurisprudência ela resolve. E se os pais entrarem no desacordo? E se um pai autorizar e o outro não autorizar? A gente consegue fazer? Consegue. Né? Seja bem direto, consegue. Contudo, vai precisar de um processo judicial. O juiz ele precisa ouvir as razões para entender exatamente o que está acontecendo. Vocês têm que entender que uma pessoa pedir emancipação, ela está já antecipando a responsabilidade. Para o juiz permitir isso, ele está isentando os pais de grande parte da responsabilidade. Hoje, gente, como muito tempo, o ser humano sempre foi patrimonialista, ele sempre olhou para a nossa legislação, ela tenta proteger essa situação, não só de direitos, mas de patrimônio também. Pode ser que a menina, seja pedindo uma emancipação, mas não seja, como eu posso dizer, com o objetivo de obter a responsabilidade, mas de repente de obter uma vantagem ilícita sobre aquele menor. Então, aquele menor ainda pode não estar de fato decidido plenamente. Então, ele fazendo isso, a pessoa que está fazendo aquele pedido, ela pode, digamos, ela tem 17 anos por ter emancipação da dente, ela tem títulos, ela tem vida de família rica, vão conseguir as coisas. Ele vai não autorizar aquele casamento e tudo mais. Então, é semântico. Não significa que pelo pai proibir, a pessoa não vai conseguir emancipação. Pai, você simplesmente vai ter as razões para entender se a pessoa que está pedindo emancipação tem plena capacidade de, a vontade, no exercício da vontade, de pedir, de querer. Tá? Então, precisa de processo judicial. Na prática, se apenas um dos pais autorizar, se consegue. Se nenhum dos pais autorizar, seja o segundo pelo casamento. Se comprovar que tem um filho que deve casar, eu consigo. Ainda que Deus faz não tenha. Mas eu tenho que dizer para vocês, a pessoa ela tem que estar completamente desvestida, no sentido de conseguir expressar completamente a sua vontade. Tá? E no processo judicial, vai ter todo um acompanhamento social, vai ter todo um acompanhamento para identificar que aquela pessoa ela realmente entende o que significa você fala. Gente, não estou pedindo autorização para casar. Você está sendo emancipado. Todos os seus direitos aos 18 anos serão antecipados. A tua capacidade de exercício ela vai ser antecipada. E tu tens que entender, inclusive, durante o processo, que isso não te faz subir de degrau. Poxa, eu tenho 16 anos, não sei você faz, significa que é como se 18 tivesse. Não, você ainda é menor. O emancipado não pode ocupar lugar para menor de 18 anos. O emancipado não pode consumir conteúdo, produto da menor de 18 anos. O emancipado não pode trabalhar, não pode ter festa que tem álcool, não pode beber, não pode fumar. O emancipado não pode fazer isso. Porque a lei ela antecipa a capacidade de exercício dos direitos que ele já tem. Só que o menor não tem esse direito. Então, como é que eu vou dizer esse direito que eu não tenho? Porque o menor não tem direito, na verdade, ele é proibido. Então, o emancipado, a gente traz a capacidade de exercício, ele consegue exercer os direitos que ele já tem. Significa que aquilo que ele está proibido por ser menor e continua proibido. Então, se a gente chegar e emancipado na questão, pedir que emancipado está tentando frequentar determinado bar, comprovou mediante decisão judicial, né, que tem pleno exercício de seus direitos. Aí vem as alternativas. Qualquer alternativa do exemplo que ele pode usar na errada. Tá? Ele não pode, porque ele ainda é menor. O F ainda protege ele. Certo? Inciso segundo. Terceiro, pelo exercício de emprego público efetivo. Gente, é tão importante. Já pensou em inscrito para passar no curso público por 16 anos? Pode usar isso como justificativa para ser emancipado. Ainda que pode não organize. Até porque, se a gente for verificar,
o emprego público efetivo é uma forma da lei dizer economia própria. Se o menor ele comprovar que ele tem economia própria, ele também pode passar. Então, essas crianças que hoje são influências, né, que estão na rede, já recebem por conta disso, se elas conseguirem comprovar essa economia própria, também que elas recebem ser emancipadas, ainda que não tenham organização do Estado. Um caso que muitas pessoas poderiam ter acontecido, mas ela disse com ela teve problema dos pais dela, não foi programação política que serve errado. Mas se ela tivesse uma assessoria interessante, ela poderia ser grande, poderia dirigir a emancipação, comprovar que ela com certeza tem economia própria, que ela poderia tomar alguns atos da sua vida, poderia exercer esses atos. Certo? E o que eu acho muito importante aqui é o inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. A gente pensa, né? Pensamento é poder. Pode ser emancipado se comprovar que está pensando a política. É que a gente que acaba conseguindo financeiro, conseguiu estudar, os filhos geralmente têm altas habilidades, conseguem passar, conseguem fazer provas, comprovar que ele está em modo limite. A gente tem com 16 anos, já está acabando o superior. Em casos raros, mas acontece. Então, se comprovado na política, isso é superior, eu posso ter uma situação. A pessoa nem termina com 16 anos, tem que no nosso caso. Mas esses gente por aí, que falam da banda do vídeo diferente, verdadeiros de mais gente, consegue. Então, é um tipo de a educação, assim como a economia própria, poder mostrar que vai outro patamar de educação é suficiente para comprovar que também é capaz de decidir por si. E pelo estabelecimento civil, comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completo tem economia própria. Quando eu falei de emprego público efetivo, a lei, obviamente, ela está dando um conjunto diferenciado para a pessoa conseguir passar em concurso e tudo mais. Mas ela também é uma semântica da economia própria. O indivíduo que passa no emprego público, o indivíduo que tem carteira assinada, eles dois têm economia própria. Mas o emprego que é mais estável. O grande histórico eu deveria colocar separado. Mas os dois também estão dando economia própria. Se eu conseguir comprovar que eu tenho economia própria, eu posso fazer isso. Então, se eu faço menor, pode trabalhar, tem figura do menor que existe. Ele está trabalhando, ele está recebendo, ele está estudando. Se eu conseguir comprovar isso, eu consigo antecipar a minha capacidade de dizer sim. Certo? Ok, até aí. Pode perguntar. Ainda que os pais não tenham. Já. A gente repete, não tem problema. Se tu tiver autorização dos seus representantes, tu consegue direto do cartório. Esse instrumento próprio vai fazer com que tu para lá certinho, eles vão lavrar e está tudo certo. Vai conseguir ser emancipado pelo cartório, não vai precisar do processo judicial. Porém, em havendo esse desacordo, ou os dois não puderem participar, vai ter provavelmente a lei de origem, qualquer deles que seja, a gente consegue ser emancipado independente da autorização deles. Porém, eu vi entender. Porque assim, os pactos de proibição tem muita coisa envolvida. Às vezes é o pai que não aceita, às vezes é o pai e a mãe que está criticando uma coisa que menor não está criticando, às vezes é um problema que está relacionado a uma vontade indígena, tudo que é diferente. Então, o juiz tem que se apreciar para entender se aquele menor realmente tem ciência do que é que ele está fazendo, dos limites que ele vai poder fazer. E como eu estava falando mais cedo, a capacidade de exercício é antecipada, não é a maioridade que é alcançada. Então, ele vai poder exercer direitos que ele já tem. Ele vai poder ir para o próprio menor, ele vai poder conseguir produtos e serviços em prol de menores. Exatamente. Ele pode exercer direitos que ele já tem. Ele não pode adquirir direitos que ele ainda não tem. Por isso que a gente tem a capacidade de direito e de exercício. A capacidade de direito nasce com ele. Ele também ganha uma coisa mais. São os impedimentos próprios dos menores. Porém, o exercício, a gente vai antecipar aí um pouquinho.
mas a gente precisa de um processo judicial para isso. Então, basicamente, se teve a autorização dos donos, cartório. Não teve autorização de nenhum processo. Mas, assim, é isso. Eu posso dizer, de repente, numa questão que precisa de procedimento próprio judicial, tá? Não precisa sempre. Eu posso ter sem processo judicial. Se a questão, eu te disser que tu pode, pelo menos em alguma das hipóteses, está certo. Se a questão te limitar, se a questão processo está errado. Se a questão cartória está errada. A questão ela precisa ser completa e dizer dele. Ou, tem um específico, pode ser judicial, pode ser um cartório, ou a questão vai ter que explicar exatamente qual é o que vai acontecer. A possibilidade de uma, a possibilidade de outra. Se ela te limita a dizer só uma, só outra, certo? Ok? Gente, irrevogável, tá? Emancipei, estou, né, com todas as responsabilidades, falei com os 2% de casa, por não sei se consigo, bem emancipado. Não é tudo isso de bom que eu imaginei. Né? Casei ou não casei, só permitir aqui, tá, gente? Casei, não casei, não quero mais para mim. Quero tirar essa emancipação. Quero que meus pais continuem ensinando por mim, quero voltar para o plano de saúde, quero tudo. Né? De volta. Pode revoltar. Tá? Talvez emancipado está. Obviamente, vocês vão estudar isso quando a gente verificar negócios jurídicos, desenvolver os atos lícitos, unidade. Qualquer coisa, gente, que feita com vício pode ser anulada. Qualquer coisa que tenha aquele vício, a sensibilidade pode ser anulada. Então, se de repente tu conseguir comprovar que esse não foi forçado, daí eu tem que provar isso, obviamente. A questão da anulação, mas não é de revogação. E a revogação significaria eu com 60 e com 17 não quero mais. Aí vamos revogar isso para até 20 anos, tem a representação durante os pais. Tá? Não pode ser revogado. Até porque a anulação, ela volta no tempo. Se eu com 17 anos ficar comprovado lá que teve isso, né, consentimento, volta no tempo. Todos os atos que eu pratiquei desde os 16 anos são convalidados. Certo? Ok? E os tipos que eu já falei para vocês, né, que são os incisos. Cada inciso do artigo 20 vai falar do tipo. Com autorização dos pais, né, pelo cartório ou um processo judicial, caso desse acordo. Você pode conseguir questão de ensino superior, colaboração integral, emprego público, economia própria, casamento, certo? É bom a gente ter isso na nossa cabeça. Mas, basicamente, eu não posso chegar e dizer igual a função, precisa justificar. Tudo comprovado, dependendo um pouquinho do tipo, comprovar que o trabalho é antigo, certo? Passou. Então, vocês têm que entender que, além disso, eu vou olhar para a estatística. Os juízes não podem inventar. Ah, quando tu disseste que quer se casar, mas tem economia própria, aí você pode jogar nessa vez a resolução do existe a questão de economia própria. Eles já tem uma fácil, né? Pode ser um antigo, um inciso ou outro. Isso é popular, todos diferentes. Tá? Também deve ser casais por aí que tem como provar que é economia própria, sabe? Ou corrupção, ou por aí vai. Ok? Certo? Domicílio. E aí chega um momento, né? Você sabe o que faz esse domicílio, residência e moradia? A minha moradia, minha residência, meu domicílio. Posso chamar uma pessoa na moradia? Como é que eu não sei interesse para que eu vou colocar a pessoa aí? Os artigos referentes a domicílio existem no artigo 70 ao 78, tá? E tem várias regras falando sobre domicílio. Obviamente, se a gente for parar para ficar lendo artigo por artigo, a gente só ia entender que está lendo a lei de seita, né? A gente precisa entender a diferença, também quando a gente pode usar. Aí a gente consegue ter um entendimento melhor. Aproveitando que eu disse na aula passada que eu ia olhar para a câmera e perguntar, né? Você tem alguma dúvida do que foi falado? Não? Então vou voltar para cá, tá? Tudo bem. Aula passada eu não olhei muito para a câmera, eu vou olhar mais, tá?
Então, vamos lá. Quando a gente fala de domicílio, gente, a gente precisa entender que o domicílio é o lugar onde a pessoa ela pratica os atos da sua vida jurídica, da sua sede jurídica. É o lugar que só deseja, ela tem o âmbito de estar. Então, eu posso ter vários domicílios? Posso. Eu, por exemplo, vou dar um meu exemplo. Eu moro em Belém, meu domicílio é em Belém, mas eu vim trabalhar para lá. Então, eu posso ter meu domicílio em Belém e posso ter meu domicílio aqui. A casa que eu tenho aqui, certo? Posso ter meu domicílio em Belém e meu domicílio aqui. Eu tenho um ano de estar lá, um ano de estar aqui. Se eu não quiser, eu qualquer outro lugar, certo? Tudo depende do interesse de realmente deseja estar ali. Tá? Se ele pratica os atos da vida dele. Então, a gente tem que verificar se aquele é o interesse onde ele vai praticar esses atos. Ele vai ter acesso à saúde, ter acesso ao lazer, ter acesso à educação, ele vai decidir de fato. Né? Então, eu posso ter mais de domicílio? Eu posso. Inclusive, a gente tem a domicílio legal. Perdão, domicílio profissional. E aqui a fama é domicílio profissional. Então, não sei onde interessar o professor. Você pode interessar ao domicílio profissional. Isso é uma forma que o legislador encontrou de ampliar o rol dos indivíduos, né, para serem localizados. Certo? E a residência, gente? A residência é qualquer lugar onde a gente possa definitivamente residir estar. Certo? Eu não estou falando da construção, mas um lugar onde a gente possa definitivamente estar. Então, por exemplo, eu tenho 10 casas. Eu tenho 10 casas. Tem o Marubá, tem o Mogi, tem aquela coisa tem a vai ter tudo e Belém. Meus domicílios são a Prefeitura e Belém. Minhas residências, todas elas. Certo? Porque eu posso estar nelas, eu posso ir até aqui. Elas estão, elas me pertencem. Eu posso residir a hora que eu quiser lá. Elas são. E o que é moradia? A moradia é a edificação em si. Vamos dar um pouquinho de exemplo. Eu não tenho 10 casas, eu tenho 10 endereços. Quando você visita esses 10 endereços, você percebe que eu tenho 8 casas e 2 terrenos. Aí eu pergunto, tem moradia nesses 2 terrenos? Não tem. A moradia, a gente é edificada. É a coisa, né? É a construção. Então, nesse exemplo, esse último também, eu tenho 2 domicílios, 8 residências, e no caso, 10 residências e 8 moradias, porque construção de outros lugares. A moradia é o edificada. Professor, qual é o termo correto? Qual é o termo correto? Você já viu as pessoas colocando residente, domiciliado? É normal que eu acumular as coisas. E, geralmente, pelo domicílio onde eu resido, né? Residente domiciliado. Não tem problema. Mas se não coloca residente domiciliado, eu não constitui moradia. Né? E já está no interesse do um lugar para morar. Dificilmente uma pessoa não vai. Estou dizendo que é ensino, né? Gente por aí que seja mais pela casa dos outros do que a boa da casa. Mas a moradia é intrínseca. Tá? Se tem uma restrição de 5 anos, geralmente a moradia já está lá. Certo? O que a gente precisa entender sobre a moradia, aqui a domicílio, são as questões de domicílio voluntário e domicílio necessário. E aí a gente vai verificar aqui o artigo 76. Se quem puder acompanhar aí no Código Civil, artigo 76. Isso daqui é importante. Tá? Tem domicílio necessário. O que significa dizer necessário? A lei está dizendo que aquele é o domicílio. Não consigo fazer essa alteração. Tem que ser dessa forma. O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Então, se o preso vira domicílio, se eu quiser endereçar uma carta para ele, se quiser notificar ele, não tem como fazer isso. Tá? Parágrafo único vai dizer onde é o domicílio de cada um. O domicílio do incapaz, onde é o representante. Então, se a gente precisar encontrar uma menor de idade, ou uma pessoa incapaz, a gente precisa ser questão de deficiência, além de tirar essa ideia de deficiência. A pessoa com deficiência não é mais considerada capaz, tá?
O incapaz são os termos da lei do quando a gente conversou. Ele pode ser absolutamente ou uma coisa incapaz. Vamos falar do menor que é interessante. Eu quero localizar o criança, eu vou falar agora seguinte. Aonde é que eu vou procurar? No endereço do representante. Na casa do pai, na casa da mãe. Ambos. Lembrando que se eles são divorciados, o menor pode ter seu domicílio. Pai e mãe. Certo? Do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar que exercer permanentemente. Então, o seu servidor público ser exigido de alguma forma um acordo do Estado lá em Belém. Onde é que eu fizer isso? Não importa onde é que está com o setor. O setor é para ser lá e vai ter filho. Se eu estou em Belém, então eu não preciso ser lá em Belém. Certo? Onde eu de fato está exercendo a profissão. Professor, mas eu viajo muito. Eu trabalho na Marinha Serra, que faz a fiscalização do lugar. Aonde é que está lotado para exercer essa profissão? Tal cidade, lá em endereço. Tá? Lá em domicílio. Tá? Independente da doença, você pode viajar, mas quando retornar, eles vão te dar a ciência que estão te procurando. Certo? O militar, onde servir, simples assim, eu estou servindo aqui, no endereço aqui, se estou servindo Belo, se estou servindo lá, Blumenau, onde for, o endereço de onde estiver servindo. E sendo da Marinha da Aeronáutica, sede de comando que se encontrar imediatamente subordinado. Por quê, gente? Essas pessoas têm que estar na local. Quando eles estão fazendo suas atividades, o da Aeronáutica está voando e da Marinha está, né, Amaral. Então, a gente precisa notificar exatamente o lugar onde ele está locado. Se ele está naquele lugar, colocado ali, então, a gente vai citar de um ponto. Tá legal? E preso, gente. Lugar onde se cumprir as sentenças. Então, todo presídio tal, dentro do domicílio. Certo? E o voluntário? É aquele que a lei me autoriza a colocar. Vocês já fizeram contratos, né? Nesses contratos que vocês assinam, geralmente lá embaixo, está escrito assim: elege como for a comarca de Abaetuba, né? Ou então, domicílio. Considere-se como domicílio do contratante, endereço e tal. Perceba que a lei ela autoriza que a gente de acordo com a nossa vontade, qual é o nosso domicílio. Afinal, o principal requisito para dizer onde é o meu domicílio é a vontade de estar, dominar, exercer o meu domínio. Então, se eu estou dizendo daquele contrato, o meu domicílio é aquela casa lá na Cutuba, o meu domicílio vai ser lá na casa da Cutuba, certo? Ah, se eu estou dizendo que o meu domicílio vai ser lá em Belém, mas eu moro em Belém. A justiça aquele contrato sobre o domicílio será em Belém. Professor, você não conseguiu encontrar o domicílio. Não consigo mais fazer nada, não serve. Ele que não é para o domicílio. Pode pedir assistência ao juiz para que faça diligências e pesquisas para pontos mais básicos do outros endereços. Então, quando a pessoa vai na decisão eleitoral, ela vai ter endereço. O lugar que ela vota tem endereço. Né? Quando tu vai na Receita Federal, quando tu vai fazer um cadastro, quando tu vai tentar dinheiro no cadastro de custo, tu vai para registrar endereço. Então, a gente pode fazer essa coleta, essa diligência para verificar onde é o lugar do mundo, certo? Ok, até aí, gente. Tranquilo. A morte, gente, da pessoa natural. Quando é, ainda estamos falando de pessoa natural, a gente vai falar depois de pessoa jurídica, tá? A gente está falando da gente, você não falando, tá? Filha, tá? A morte da pessoa natural. Ela pode acontecer de duas formas. Né? A primeira é a mais conhecida da morte real. É de fato, quando o indivíduo vem a óbito. E quando a gente tem certeza desse óbito. Tá? Aí vem a questão. Professor, simples de entender a morte real. Bem simples. Só no Código Civil ele fala morte real. Por que não diz que é uma pessoa morreu? A pessoa morreu por coração fora de bater? A pessoa morreu no momento de fome? Quando é que a pessoa morre? Para diminuir essas dúvidas, né, a gente usa a lei que fala sobre doação de órgãos, tá? Remoção de órgãos. Coloquei aqui para você, artigo 3º,
da Lei 9.454 de 97. Basicamente, né, para que seja autorizada a remoção de órgãos, precisa ter um laudo e é desde que um morte cerebral. Então, a gente empresta, por análise de assim, a gente pode retirar os órgãos de alguém que teve morte cerebral, e a pessoa está morta. Então, morte real, gente, tem que ter morte cerebral. Não pode ter nadinha lá, cérebro da pessoa funcionando. Professor, isso não tem morte cerebral, isso é muito não se sabe o motivo, ela não acorda, ela precisa respirar por máquinas, ela não se alimenta, ela também está na ansiedade da leitura cerebral. O que acontece? Nada. Estou continuando, tá? Por isso que aí vocês também, quando vocês estão perceber, nós estamos comentando isso aqui agora, e vão verificar a figura da eutanásia, né? Possibilidade de fato. O raciocínio é o seguinte: se eu tenho direito à dignidade, eu tenho direito a uma vida digna, então também tenho direito a uma morte digna. Nesse raciocínio, como eu posso permitir que pessoas tenham uma morte digna? Não nesse estado. Só que a proteção da vida ela é tão grande no nosso país, né? Tão grande, que a gente não autoriza a eutanásia. Então, tem leitura cerebral, a pessoa ela ou fica na máquina se deixar, ou você desliga. A morte vai acontecer naturalmente, a gente não pode induzir. A gente pode fazer algum tratamento paliativo para conduzir, mas a gente não pode causar morte da pessoa. Vou lá, dar uma injeção letal, vou ver se a pessoa pode dar morte assistidor, no caso, para que induz a morte dela. Né? Eu posso dar remédio, mas ela vai morrer naturalmente. Eu não posso fazer procedimento de morte. Posso só assistir, né, acompanhá-la. Deu para entender? Então, aqui, quando a gente está falando de morte real, se não tem leitura cerebral, a pessoa está viva. Eu não posso remover o órgão nem nada. Tanto que se a pessoa tem leitura cerebral, ela está em coma, e de repente, né, não tiver mais como manter ela ligada, né, desliga as máquinas, no momento que dá falência dos órgãos, ainda não morreu. Já tem leitura cerebral, está vivo. Parou a leitura cerebral, está morto. Aí, se a gente verifica quais órgãos ainda estão ok, então podemos verificar se pode dar uma certo? Mas vocês vão discutir isso melhor para vocês verem aqui, né? Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês só a título de conhecimento, a lei de registro, tá? Artigo 79, ela vai dizer quem são as pessoas obrigadas a fazer a declaração de óbito. Aí vocês vão perceber que, no caso, se for filho, são os pais, se tiver cônjuge, é o cônjuge. Se não tiver o cônjuge, não tiver os pais, podem ser os irmãos. Se forem os pais que morreram, podem ser os filhos. Tem uma regra lá, por exemplo, pode fazer. Na prática, o cartório é bem tranquilo quanto a isso. Geralmente, a pessoa que testemunhou está indo lá fazer o registro de óbito. Tanto que eu, principalmente quando faço processo na BNSS, é uma das coisas que mais fácil para verificar se o pai se deixar no banheiro ou não. Ou se a pessoa que estava casada estava na distância do casamento junto, pode ter se separado, divorciou. Eles perguntam, quem é Maria? Seu João morreu. Foi uma Maria que fez o registro, declarou o óbito dele. Ah, Maria é irmã dele. Por que não foi a senhora, João? Tipo, a senhora não era confidente com ele? Era, por que não foi a senhora? Então, tudo que se justifica. É muito mais tranquilo para esse registro. Os pais podem fazer os filhos, os irmãos podem fazer os outros filhos, podem fazer os pais, os cônjuges podem fazer. Né? Então, você pode ver que na prática é bem mais fácil. Apesar da lei vai colocar exatamente fazer os casos, o cartório de facilita. Tá? Também é assim, né? Eu sei que você pode falar. Ok? Mas eu coloquei a título de conhecimento. Tá? O problema aqui, gente, está na morte presumida. Tá? A morte real é fácil de entender. Porque parou o funcionamento aqui do cérebro, a pessoa morreu. O problema está na morte presumida. A morte presumida, gente, é quando a gente não tem condições de dizer que está no estado vivo. E a gente, corpo, que é legal, além de autorizar, entendo, né, essa percepção de que a pessoa pode de fato estar morta. E chegando a essa certeza, essa grande possibilidade de que a pessoa pode estar morta, ali eu estou de repente a morte dela. Isso não tem
Então, a morte presumida, gente, é basicamente quando a gente já coloquei aqui para vocês. A. Desaparecimento do corpo com morte extremamente provável. Está lá no avião sumiu, né? Desapareceu. Foi o grande uma das perguntas, entrou uma grande conspiração no novo tomate. A gente não tem corpo de ninguém. A gente não tem um avião. Não tem nem destroço no avião. Mas o avião não pousou em lugar nenhum, não tem como. Eles podem estar depois perdidos numa ilha deserta, né? Todos os recursos que eles precisam. Mas se a gente tem, de fato, uma causa provável de arroz popular para cima, que ele vai cair, ele não pula em lugar nenhum, não encontramos corpo, então a gente pode decretar, tá? A morte presumida. Oi? Tem, a gente vai chegar lá. Mas eu estou falando primeiro. Inclusive, a morte presumida, né? Sem decretação de ausência, ela é mais fácil do que com decretação de ausência. A gente vai ver a diferença. Tá? Eu estou falando aqui da morte presumida sem decretação de ausência. É basicamente quando eu vou solicitar eu não sei quem está ligando, deve ser aluno. Quando eu vou decretar a morte do indivíduo, mas eu não vou precisar dizer, excelência, declare que esse indivíduo está ausente. Eu não preciso fazer a declaração. Porque eu já tenho uma grande probabilidade. Nesse caso do avião, eu vou pegar todos os documentos de passaporte, tudo que eu preciso. Desapareceu. A probabilidade de ser uma morte muito grande, certo? Mas e o teu vizinho, né? Simplesmente abriu a porta, vou fazer uma nova vida e vai fora. Ninguém tem mais notícias dele. Não tem como saber se ele morreu. Não é uma questão de probabilidade. Então, eu preciso detectar a ausência desse indivíduo diferente. Porque a lei vai me dar um prazo para que eu consiga identificar se esse indivíduo morreu ou não morreu legalmente. Certo? Eu estou falando primeiro assim da decretação de ausência. Vamos ler o artigo 7º. Vocês estão aí, gente? Falei na mão? Tem na mão. Vamos lá. Artigo 7. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, inciso primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso segundo, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Por que eu digo que a morte presumida sem decretação de ausência é mais fácil? O parágrafo único diz qual é o único requisito para que eu possa pedir. Né? Eu entendo essa grande probabilidade da morte, qual é o único requisito que eu tenho que atender. A declaração de morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. O avião subido. A gente tem os dados de que alguém desapareceu. Legal. Não gostava mais dela, não gostava mais dele, vou pedir logo a morte presumida sem decretação de ausência, porque eu quero logo ficar consistente. Não é bem assim. Vamos fazer as buscas. Aí começa. O primeiro, polícia civil, começa a todo mundo lá para verificar o que está acontecendo. Vai no local, faz a busca, vai para o céu, faz a denomada, sobe. Vamos. Já fizemos toda a área provável e nem você pode pedir. Então, o prazo, ele não é prazo de tempo, é um critério, na verdade. Com certeza. Exato. Não, com certeza. Mas aí a gente aciona, olha, desapareceu, digamos assim, o colega ficou numa trilha, na monte e tal. Você organizou o avião. E foi uma companhia, não teve uma imprensa, ele só foi por conta própria. Já ação dele, não encontramos. Aí realmente, o poder público ele vai acionar, né, ao responsável por fazer a busca. Não encontrou de jeito nenhum, desde que não tenha encontrado o corpo da pessoa, aí sim você pode pedir. Mas eles mesmos vão fazer, né, o relatório dizendo que foram esgotadas as buscas
E aí sim, o critério não é nem temporal, né? O critério é de fato, tem que atender a essa situação. Esse doutor de curso não encontrou, já pode pedir, tá? O único que tem critério temporal aqui na sem decretação de ausência é aquele que foi, vamos lá, ele está numa missão. Eu fui na missão. Desaparecido. Entendeu? Eu tenho um prazo de 2 anos para decidir voltar. Ou o indivíduo que foi feito prisioneiro, né? De guerra, de invasão, acesso. Sim, baseado sim. Então, tem alguns alunos muito esse documento ele pode ser amigo, se for comprovado perigo, sim. Se for comprovado ameaça, não. Ameaça de vida pode ter de qualquer pessoa a qualquer momento. Ameaça matar, ameaça de sequestrar. Ou então, uma figura pública, que eu só tem uma pessoa muito bem conhecida. A ameaça ela existe, mas o perigo não está comprovado. Então, vamos supor, se essa pessoa que ela está falando, ela está numa circunstância de real perigo, então, digamos, ela está no lugar onde tem esses indivíduos, a gente não fala, mas ela está no meio dele, né? Ela não conseguiu. E depois ela desaparece, e eu entendo que ela está numa situação de perigo. Aí eu consigo colocar, né? Primeiro. Foi extremamente provável a morte de estar no perigo de vida. Agora, se não, se for um indivíduo por estar envolvido nessa situação da ameaça de vida grande, aí já não entra sem decretação de ausência. Vai entrar com decretação de ausência. Porque do mesmo jeito que esse indivíduo pode desaparecer por sequestro, ele pode ter desaparecido por gente que, por exemplo, não se envolve nada. Mas eles têm dados que não é sim. Então, como não tem exato, aí a gente precisa entrar com decretação de ausência. Tem um prazo. Aí, 1 ano de desaparecimento da pessoa, ou 3 anos do desaparecimento da pessoa, aí a gente vai ter 3 momentos. Nomeação de curador, depois, decretação da partilha provisória e depois definitiva. Tá? São esses 3 procedimentos que eu vou explicar para vocês aqui. Mas, nesse caso que a senhora está falando, especificamente, como a senhora falou, só tem indício, não tem a certeza. Entendeu? Como eu não tenho a certeza, que é o que a gente está sendo da literalidade, né? É extremamente provável. A gente entende no nosso coração a probabilidade, mas nós somos indícios que isso pode ter acontecido. Então, a gente tem que decretar sem declaração de ausência, mas com dá. Com declaração de ausência a gente consegue. Essa pessoa, tudo que ela desaparece, gente, pessoas que já fez grupo de ocorrência que desapareceu com essa pessoa. 2 dias que passaram que a pessoa não retornou, já pode estar entrando na processo já para que essa pessoa seja declarada com decretação de ausência, porém não sai de imediato. A garantia não há problema. Já terminando a sala. Essa é e aí, se percebe que principalmente você teve aquela situação de as crianças ficaram na avó, televisão dos filhos, as crianças, e eu não tive que pois é. Sim. Porém, esse comparo, esse já ocupam 19 anos. 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 19 anos.
Como é que isso cabe? Basicamente, gente, vamos lá, se a pessoa ela não tem registro de nascimento, tese ela não nasceu. Tese. A gente sabe que tem como comprovar, a gente pega, né? Se essa criança nasceu de parteiro, de demônio. Pois é. Aí, primeiro procedimento que a gente tem é declarar que essa criança existe. A gente faz o procedimento judicial para que a gente consiga uma certidão de nascimento que aquela criança não existiu. A gente tem os documentos comprobatórios para que ela seja citada, né, existente no mundo jurídico. De fato, ela existe, no mundo jurídico ela vai existir ainda. Feito isso, ela já com registro de nascimento, o processo está correndo paralelo para encontrar essa criança. Só que não tem como fazer identificação. Eu não tenho data de nascimento, não tenho CPF. Então, o processo policial, né, que quer para encontrar essa criança, ele já está, né, difícil, né, dificultoso. Eu não vou entrar nem no método da polícia, como é que eles vão fazer. E vão tentar localizar. Enquanto a polícia está tentando localizar, aí a gente entra na circunstância. Se, né, eu entender isso, a gente não tem como saber, não é provável a morte de uma pessoa. A gente tem a certeza dessa morte. Tá? Sequestro é sequestro. A gente levou uma pessoa contra a vontade dela, ou outra não conseguiu prender sua vontade. A gente pode matar, como a gente pode criar, a gente pode escravizar, o ser humano é infinito de coisas nas estudos. Né? Então ele pode pegar. Certo? Então, tudo isso pode acontecer. Porém, a gente não tem como pedir sem decretação de ausência. Porque o grande critério aqui tem que ser extremamente provável. E sequestro não é a gente que potencializa coisa. E a pessoa que sequestrada no momento. Potencializa. Ou então, não ameaçando ela de vida, ela está correndo perigo. Perigo ela está correndo. Mas ela não está numa situação de perigo de vida, ela está em ameaça de vida, diferente. Tá? Aí a gente vai pedir a convertição de agente, que a gente vai ver agora. Ok? Gente, as nuances, o caso concreto, é isso. A gente estuda aqui, né? Parece que eu estou brincando de terceira. Na hora de fazer a prova, as coisas não falam eficácia, é complicado. Mas é assim mesmo. Colega que está me assistindo, conseguiu entender a morte presumida sem decretação de ausência? Sim, professor. Tudo certo? Tá legal. Vamos prosseguir, então, tá? Vamos ver aqui a decretação de ausência. Para fins de conhecimento, só de conhecimento de vocês, coloquei uma observação aqui, gente. Vocês lembram que a gente está falando aqui, né? Vocês são muitas pessoas que já aconteceram. Então, criou-se uma lei específica para falar sobre isso. Em 95, criou-se uma lei para considerar a morte de pessoas desaparecidas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 79. Quem desapareceu nesse período por conta de expressão de ideologia, de expressão de convicção política, a pessoa ela tinha uma convicção e ela desapareceu, essa lei já decreta instantaneamente a morte. É quase como a gente chamasse uma morte legal, né? Uma morte específica dentro desse período. Então, aquelas pessoas elas não sofreram nem morte presumida, sem decretação de violência, nem morte presumida com decretação de violência. Elas sofreram uma morte específica que a lei determinou que elas estão mortas. Tá? Então, se vocês têm avós, se vocês têm pais, parentes que desapareceram naquele período por conta dessas motivações, já estão mortos de acordo com essa lei. Tá? Morte da pessoa natural, morte presumida ou decretação de ausência. Vamos. Primeira observação que vocês têm que ter, eu coloco sempre o nome latino do lado para vocês aprenderem já, né? Iristando, vocês podem ver contratos, então, por circunstância, por parte dessa cerimônia, eles serão chamando de contratos, aí vocês começam a falar só latim. E o estampo, gente, é quando vocês estão falando de presunção relativa, né? Se for uma presunção relativa, você sempre vai falar em estampo, ok?
toda vez que você lê, você já sabe que é relativo. O que eu quero dizer com isso, gente? O procedimento da morte da pessoa com decretação de ausência é relativo porque a gente não tem certeza e não tem probabilidade alta de que aquela pessoa tenha morrido. Ela só desaparece. Então, durante a maior parte do processo de decretação de ausência desse indivíduo, a gente pode desfazer. Durante grande parte, tá? Depois de uma determinada etapa, não tem como desfazer. A gente tem que minimizar. Professor, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer o seguinte: se sumiu, que apareceu dentro de 5 anos, esse prazo não é de lei, eu estou dando exemplo. Se reaparecer dentro de 5 anos, é provável que ele tenha encontro. Se ele reaparecer daqui a 10 anos, mais difícil, mas também é provável, segundo o livro do Paulo Churrasco. Agora, se daqui a 15 anos, o indivíduo que tem aparecido, depois de aberto o processo todinho, ele só vai encontrar que ainda existir. É difícil. Porque a permissão é relativa, não tem certeza. Os indivíduos podem estar retornando, não sei como ele pode pegar. Tá? Inclusive, se for verificar que a pessoa que falseou, né, o desaparecimento sumiu, ela vai acabar sofrendo a penalização. Ela não vai poder receber de volta os lucros dos outros que tiveram, a gente tomar conta do tempo, porque ele fez isso para falsear. Vai ter de volta também, mas o que foi antes. Então vamos continuar, tá? A gente precisa de ação judicial, tá? Tem um processo inteiro para isso ser feito. E as fases são: eu preciso nomear o curador, depois eu faço uma sucessão provisória e uma sucessão definitiva. Essas são as 3 etapas. A pessoa vai cair fácil assim? Não. A lei não é fácil assim quando a gente está falando desse requisito. Mas a gente vai ler aqui alguns artigos que são importantes. Eu coloquei o intervalo para vocês do lado de cada um. 22 a 25, 26 a 36, 37 a 39. Eu vou ler aqui alguns para vocês, tá? Vamos lá, artigo 22. Quem tiver com ele no telefone pode acompanhar. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado no Ministério Público, declarará a ausência e nomeará curador. Então, gente, não deixe ninguém para representar nada. Não tem alguém que administre meus bens, né? Se acontecer dessa forma, né, o próprio juiz que vai ser curador, certo? Obviamente, a gente tem aqui que pode ser seus pais, geralmente é o cônjuge que fica responsável. Se a gente não encontrar um parente interessado, o juiz vai nomear um especial, alguém que não seja parente, para dividir as seguintes. Norte, a gente não abriu ainda a sucessão nenhuma, tá? Os bens ainda pertencem ao ausente. A gente só fez a declaração, a excelência, sumiu. Aquilo está vencendo, os aluguéis estão pagando, está indo com uma conta que ninguém tem acesso, e a gente precisa registrar isso daí. A gente vai decretar o preço desse indivíduo. Perceba, não tem um prazo para esse indivíduo. Só sumiu. Então pode ser uma semana, pode ser um mês. O interessado não vai demonstrar que você tem que subir. Ele vai pegar o valor da potência, vai pegar o instrumento judicial, vai pegar o emprego, e ele vai comprovar, vai aparecer. Essa pessoa sumiu. Precisa que seja nomeado curador. Quem tem esposa? Tem. Então a esposa dele vai ser a curadora dele. Ele deixou alguém? Deixou. Tem registro de que ele deixou o colega de curador dele. Então vai ser o colega curador dele, a não ser que ele depois. Certo? Está dando para entender? Ele foi declarado ausente, mas ele não acabou. Não acabou. Está ausente. Isso que é morte comum, declaração de ausência. Está ausente. O que acontece, gente? O maior problema disso, né, é que a gente começa a correr prazos. No momento que se declarou o bem indivíduo, começa a correr prazos. Artigo 26. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador,
Em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Excelência significa que está ausente. Ok. Né? Está ausente. Ele tem curador que ele determinou? Não. Ele determinou pelo juiz. Quando? Eu pedi a declaração de ausência. Tá? Se o curador foi nomeado pelo juiz, tem 1 ano. Passou 1 ano, se a pessoa ainda não apareceu, eu já posso começar a dividir os bens dele. Mas lembre, provisório. Eu estou dividindo, mas eu estou colocando restrição. Você não pode aprender, você não pode desfazer, tá? Você não pode administrar esse patrimônio. Você pode ficar com os lucros, não tem problema. É porque ele paga o patrimônio, mas não é seu ainda. Né? É dele, mas você já pode usar como se fosse seu. A lei ela já autoriza isso, tá? 1 ano. E se ele tiver deixado o morador? 3 anos. Aí eu deixei, o colega está representando esperar 3 anos para que eu faça essa sucessão provisória. Depois de 3 anos eu não consigo fazer esse procedimento. Ok? Você administra. Tem que entender que a gente administra o ônus e o bônus, né? Então, se ele deixou, digamos, várias casas, todos que ele tem atrasado, que vai administrar. Inclusive, se tu demonstrar prejuízo, você tem que ter, tu é o administrador. Tu vai dizer, excelência, eu não vou beneficiar que eu quero desfazer. Tem que ter outras contas para pagar. Ou se o senhor der policial lugar, ou se o senhor vai verificar dentro do processo. Mas tudo vai ter que prestar conta. Entendeu? É por isso que é pedido esse processo judicial. Tem que administrar. Quer colocar para lugar? Não coloca, não tem problema nenhum. Quer reformar? Reforma, não tem problema nenhum. Tu não pode deixar de desfazer. Porque tu, no sentido de eliminar o bem, né? Eu quero eliminar porque eu quero ser mesmo. Não, é uma sessão de provisória. Não, tá. É provisória. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vou pegar um artigo interessante aqui para vocês. O registro dos artigos ele vai dar regras como, por exemplo, né? O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens a que estes couberem. Os outros sucessores poderão, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto do artigo 29, de acordo com a decisão do Ministério Público do Trabalho Comparado. Ele está dizendo assim: quem for descendente que obteve pode ficar com lucro. Mas se ele alguém está administrando aí, não ascendente, descendente, cônjuge, metade ele vai ter que capitalizar, para forma de garantir que esse indivíduo volte. Então, você vai perceber que vocês vão ler esses artigos práticos de casa para vocês lerem. Tem algumas regras ali para proteger. Ou seja, tu pode usar, mas ainda não tem definitivamente. Tá? E aí a gente está no provisório, sucessão provisória. Se teve o procurador nomeado pelo juiz, 1 ano. Se o procurador foi nomeado pelo próprio indivíduo, 3 anos. Aí abre provisória, sucessão provisória. Abriu a sucessão provisória, artigo 37. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, 10 anos, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. O que são essas calções? Se tu, de repente, for fazer qualquer coisa em relação a quem pode correr o risco de perder que ele tem, precisa prestar um valor de calção. Então, tu vai, você lembra, de calção aqui também. Vou mexer nele, vou ficar gravando, enfim, vou usar. Eu posso pegar a minha calção de volta e eu posso ficar com o cabelo efetivamente. Tá? A partir daqui, é definitivo. Foi dividido, está dividido. A única óbice que eu coloco para vocês é o artigo 39. Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes,
Aqueles ou esses haverão só os bens existentes no estado inicial. Então, vamos lá. Dividiu, forma mais de 10 anos. Se ele voltar dentro desse período, então, por que encontrar gente que ele não tem? Então, eu não disse isso de forma aconselhada. Mas, se tudo é receber de forma positiva, a forma mais segura para poder é desfazer. Se a pessoa ela voltar, a gente pode estar a gostar. Tudo desfaz e aprende outras coisas, não existe mais ninguém para devolver. Então, você ser mesquinho, só estou dizendo que a pessoa sumir pode fazer o que quiser. A forma mais segura é costuma certo? Tudo certo? E aí vocês lembram do que ele diz assim, quando a pessoa não deixa tudo, não deixa nada, volta ao avião? Parágrafo único desse artigo. Se nos 10 anos a que se refere esse artigo ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão a quem? Ao princípio do federal. Princípio do federal. Né? Não deixa, pessoal, para quem escreve, vocês estão na probabilidade de convencer. Não escreve, não comigo, metade do meu tempo paga. Tanto do meu tempo é pago. Deixa dessa forma, bem abstrato. Porque a casa que eu coloco lá, você pode já ter vendido. Escola também tem esse igual para você. Tá? Ok. Gente, e assim a pessoa morre. Né? Assim a pessoa falece. Os filhos da vida. A gente ainda tem mais um tempinho. Vocês querem intervalo ou direto? Tem bem muito. Eu sempre termino. Só tomar a colega aí do vídeo, entendeu? Vamos lá. Mais um. Tá frio aí? É. Vamos lá. Agora vamos falar de uma situação bem legal. Né? Instituto da Comoriência. Já ouviu falar? Comoriência. Gente, a comoriência significa que a lei ela entendeu. A gente já não saber a nada do ódio. Então a lei ela tem que ao mesmo tempo. Tem que experimentar. Permitir, permitir. Então vamos lá. Por exemplo, tudo bom? Só o áudio, amigão, para não aparecer aqui. Só mutar o microfone, tá? Vamos lá. Artigo 8. Quem tiver Código Civil, abra aí o Código Civil, que a gente está fazendo a leitura pelo equipamento aqui, pelo telefone. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu ao outro, desobedeciam simultaneamente morte. Isso é muito importante falar sobre isso. E que tem a ver a hora da morte do indivíduo. Gente, tranquilamente, estou no avião. Eu e minha esposa lá, né? Eu não tenho nem meus pais, eu não tenho meus filhos, nem ela tem, a gente não tem. A gente só tem irmão. Eu tenho um irmão e ela tem um irmão. Vamos colocar esse exemplo. Foi até que eu coloquei aqui. A e B. Eu sou A, ela é B, meu irmão é C, está aparecendo aí, né? E o irmão dela é D. Então, a e B são casados em um avião. O avião, né? Desapareceu. E vai decretar a morte desse indivíduo, né? Sem ausência, só decreta a morte. Não que eu vou saber quem morreu primeiro. Foi algo também. Tem como saber. Então, a gente vai decretar a morte simultânea. Eles morreram ao mesmo tempo. Então, vocês ainda têm que dizer por que isso é importante. Vou dar outro exemplo para vocês. Acidente de carro. A pessoa estava numa mesa, disse, foi fácil. Mesmo para eu e minha esposa, mesmo casal.
todo grau, não teve pais, não teve filhos, tem ela também. Só no acidente. Nessa que sofre no acidente, está presa nas ferradas. E nessa que ela está presa nas ferradas, ela é a primeira a morrer. Estou marcando ela. Ela é a primeira a morrer. E eu fico horas ainda lá. Tem autoridade policial, tem o restante, eu tenho a morrer logo horas depois, né? Gente, olha o que acontece. O médico vai chegar no dia que ela morreu, e eu ainda estava vindo quando ele chegou. Se ela morre, os bens dela vão para quem? Para mim. Eu sou cônjuge dela. Para mim. E eu morri logo em seguida. Para quem vão os meus bens? Meu irmão vai ficar com tudo. Mas, percebam, a gente morreu na mesma circunstância. Né? Mas tem como comprovar quando vi depois? Ah, você foi. Vamos mudar um pouco de exemplo. Teve um acidente. Quando deu o acidente, ele chegou lá pelo primeiro policial. O policial viu que ela morreu primeiro. Eu morri. E eu não tenho como dizer se a pessoa desmaiou se ela morreu. Eu falei que você mexer comigo. E aí depois ele vai ter que mexer. Tem como saber que morreu primeiro? Não sabe que o policial depois possivelmente. O policial não tem como identificar se a pessoa morreu, se ela desmaiou. Ah, o cara sempre pode bater. Quem decreta a morte de uma pessoa? Mas não tem como saber. Certo? Então, para todos os fins, como eles morreram ao mesmo tempo. Se a gente morreu ao mesmo tempo, o bem de um vai para o outro, sim. Aí o que vai acontecer? Metade vai para o irmão, metade vai para o irmão. Por isso é importante aqui o isso. Tá? Porque a gente vê o papel de se fosse um só, e vê os herdeiros de todos de forma igual, para dividir. Se a gente consegue diferenciar a hora da morte, que não houve concorrência, se a gente não tem, independente do que vai passar para uma pessoa, e essa pessoa vai ter outro. Então, se faleceu e ela ficou viva e morreu logo, se o médico conseguiu fechar isso, eles não vão fechar para não recebe, quem recebe a família dela. Puxa, mas foi questão de, sei lá, horas, mas o médico conseguiu notificar. Passa para aí. A comunidade, a gente vai determinar que os movimentos, não por confirmar como momentos simultaneamente, mas porque não tinha como saber que morreu. Não tem como ter certeza de que morreu. Essa é uma forma, essa é uma forma da gente conseguir proteger os herdeiros. Tá? Como o ministro proteger para proteger os herdeiros. Tá? Inclusive, é mais comum do que parece. Acidente da base, a gente sempre considera que é isso. Não, como ele disse, porque ele consegue saber que ele morreu no momento, eu tenho que saber que comprovado que ele morreu. Não, não é a causa, não é a causa da morte. A hora. Então, por exemplo, no caso do policial que eu exemplo, o policial viu que ocorreu e morreu depois. Mas ele ainda assim não tinha como ter certeza. Como a gente falou, ele tem grande equipamento de conhecimento técnico para saber que ele está vivo ou não. Ele só sabe que está se mexendo está vivo para parar com o outro. É o plano. No mínimo, se espera que está parado, todo mundo furado, ele está morto. Está respondendo. Então, a não ser o médico com laudo, que defina realmente, olha, eu, essa hora, essa outra hora, beleza. Ah, professor, eu já vi laudo médico, né? Que diz assim, da hora que eu falo, laudo médico. Mas o outro me deu outra hora provável, gente, provável, não sei. Né? Ainda tem que ter a conta da temperatura, mas até tem que estar disponível possível, provável. A gente considera que você foi na mesma ocasião, a gente considera o mesmo tempo. Na mesma ocasião, não na mesma causa. Tá? A causa, que nós já sofreu um acidente, ela foi verificada, concorreu ao acidente, e o outro ele sofreu um arranhão. Só que esse arranhão é uma infecção que ele não percebeu mesmo depois de falecer. Não houve compromisso. Porque não foi na mesma ocasião. Tá? Ok? É muito importante a gente saber isso. A gente nem ouviu falar sobre isso. Morreu mesmo tempo, a gente consegue proteger. Então, vamos supor, se vocês duas
Uma está advogando pelos herdeiros dela e todos os herdeiros dele. Né? Ela quer ficar com tudo que é a sua parte. Ela vai tentar demonstrar que não houve conveniência, então vai tentar demonstrar que então, a conveniência é uma ótima coisa. Tá? Ok. Pessoa jurídica. Que beleza, né? Pessoa jurídica a gente vê por aí, todo lugar, mas nem sempre a gente. Antes de continuar com a pessoa jurídica, colegas, entenderam a conveniência? Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá. Prosseguir. Pessoa jurídica, gente. A pessoa jurídica, a gente tem que entender que ela é oriunda de uma ficção legal. Então, quando a gente fala em pessoa jurídica, é um ser humano, tá? Mas ela é a representação legal de um conjunto de pessoas diferentes. Então, a gente dá personalidade para esse conjunto. Lembra que a personalidade é a substância, né? É a capacidade de direito que vai ter, né? Então, a gente dá capacidade de direito nesse conjunto de pessoas. A gente diz que nesta sala nós não temos sim. Já acertei. O William está aqui, Anderson está aqui. Já, ele mesmo. William. Já. Então, é uma ficção jurídica. Se eu tenho esse conjunto de bens, esse conjunto de pessoas, eu não posso usar meu nome próprio ou os direitos que eu tenho próprio para representar esse conjunto. Então, a gente cria a pessoa jurídica. Tá? Então, lembre-se, ela sempre tem uma ficção legal. Ela não existe de fato. Professor, essa pergunta deve ter alguns anos, quando eu for direito empresarial. Me falaram que existe um IREG, né? Empresário, individual, responsabilidade, limitada. Ele está sozinho. Você não falou que é um conjunto de pessoas, da família de dois ainda estão me contando, né? É um conjunto de pessoas? Não, eles são uma pessoa. Mas para que existe a ficção legal? Porque ele quer os direitos de uma pessoa jurídica. Mas ele não é jurídico, ele é pessoa física. Então, para que ele consiga ter a capacidade de direito de uma pessoa jurídica, ele precisa de uma ficção legal para constituir que ele seja uma pessoa jurídica. Se não, quando ele for exercer, ele vai exercer nome próprio. Ele não vai ter a proteção que as pessoas jurídicas têm. Então, vamos supor, sou igreja, né? Exato, individual de responsabilidade limitada. Eu vou abrir um cursinho. Eu abri um cursinho. Se de repente eu precisar de patrimônio, eu precisar de bem, eu precisar pagar imposto, eu vou usar o patrimônio para antecipar para a empresa. A gente agradecer quanto? 300 mil, 500 mil, milhão. É só com esse dinheiro que eu vou investir. Professor, mas a Cirelli, ela tem 1 milhão, mas o senhor, pessoa física, se eu tenho 10 milhões na sua conta, dá para pagar dinheiro lá? O que é da pessoa física é da pessoa física. O que é da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. Quando vocês, eu vou até dar uma dica no final da aula de pessoa jurídica sobre desconsideração da personalidade jurídica, que é uma forma de você poder deixar como escritor, mas eu vou só dar uma dica para vocês vão ver isso no direito empresarial. Mas, em regra, o que é de jurídica, o que é de pessoa física, pessoa natural, e o que é de pessoa jurídica é de pessoa jurídica. São pessoas diferentes, com direitos que podem ser semelhantes, mas representativos a cada um. Eu tenho direito a nome, empresa também. Eu tenho direito a registro, a empresa também, mas é o nome do registro da empresa e o nome da empresa. Diferente. Tá? Ainda que a gente associe a figura da empresa a uma pessoa. Aí ele faz tudo. Ele é o atendente, ele é quem entrega, ele é ele é a empresa, né? Eu sou a organização. Mas o indivíduo, ele é pessoa natural, quando ele está usando seu nome próprio, né? E quando ele está usando a empresa, é pessoa jurídica. É pessoa jurídica. Certo?
Temos alguns direitos da personalidade aqui, já falei para vocês. A personalidade, capacidade de direito, substância, tá? São direitos próprios das pessoas. Mas eles têm sim alguns direitos da personalidade. Por isso que a pessoa jurídica tem nome, por isso que a pessoa jurídica ela pode ser proprietária, pode ter posse. Ó, o professor Luiz, ele está na posse do telefone. A pessoa jurídica pode estar na posse do telefone? Claro, esqueci aqui. Até eu voltar aqui em segunda-feira, vai ficar na posse do telefone. Ele vai ter esse direito de ter posse, certo? Posse direta do também. Ah, não tem como, né? Está só uma pegando um prédio qualquer. Não, a pessoa jurídica pode estar na posse, tem como exercer. A pessoa jurídica pode fazer contrato, pode assinar, certo? Pode receber, pode dar quitação, pode prestar informações. A pessoa jurídica pode até ser de objeto de sucessão. A pessoa chegar um dente para um quadro feito em 1975, né? Porque me lembra de Ciro, como explicar planta em Ciro, vou deixar agora falando. Testamento, já não pode ser sucessora, ela vai ser, tá? A pessoa jurídica pode ser objeto. Por isso que a gente estudou a parte dos seus fins, a fundação, a associação e por aí vai. Ok, até aí? Certo. Artigo 52, ele basicamente vai dizer o que eu já falei, né? Eles têm direito à proteção, direito à personalidade. Ok? Então, quais podem ser as pessoas jurídicas? Eu vou trazer para vocês as pessoas jurídicas, mas eu adianto. Eu estou falando para fingir distinção entre pessoa natural e pessoa jurídica. Quando a gente fala em pessoa jurídica, todas as regras que vocês vão ver em direito empresário, lá vocês vão ver. Então, a gente vai nadar, tá? Não vai verificar, vai nadar por cima, ok? Nós podemos ter aqui, de acordo com o artigo 44, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos, tá? Eu coloquei nessa ordem para vocês, porque associação e sociedade, você vai ver que são um conjunto de pessoas de uma modalidade diferente. As fundações, né, elas são conjuntos de bens com uma finalidade diferente. A sociedade, eu posso ter, de repente, empresas que sejam conjuntos de bens, né? Eu posso ter uma organização religiosa, conjunto de pessoas, partido político, conjunto de pessoas. Mas as fundações, diferentes de tudo, né? Elas são conjunto de bens. A fundação não é um conjunto de pessoas. Tem representante? Tem, mas tem representante que representa os bens da fundação. E vocês vão entender essa diferença. Tá? Basicamente, a diferença é essa. Associação, artigo 53. Tá? Eu coloquei para vocês aqui uma palavra-chave para vocês memorizarem. A associação é um conjunto de pessoas que tentam fazer uma atividade com fins não econômicos. Professor, qual o sentido de eu entender um monte de gente se não for para ganhar dinheiro? Tá? Ele vem logo na nossa cabeça. Para que o governo ambiente uma associação se eu não vou ganhar dinheiro com isso? Gente, eles podem obter benefícios sem fim econômico. Vocês já ouviram falar em associação de moradores, associação de pescadores, né? Associação de clube e tudo mais, né? Para promover esporte, educação. Esse tipo de associação, qual é o objetivo dele? O objetivo é tentar trazer uma melhora, não tentar promover, né, serviço. Mas o objetivo não é ter lucro, é trazer de fato um benefício, mas não um lucro. A Associação de Pescadores, ela tenta regularizar a forma com que os pescadores vão fazer seus pedidos, para que eles não venham ter seus direitos afastados. Pessoas, eles cobram da taxa, manutenção. Professor, mas o dono é rico. Eu vou entrar nessa semana. O direito diz que a associação ela não tem fim econômico, porque as pessoas vão vender qualquer coisa. Então, na prática, a gente sabe que algumas associações, elas de fato têm uma reputação. Mas não é para isso que ela nasceu, tá? Milhões de pessoas em fins não econômicos. Vários. Aí tem os exemplos.
clubes, comunidades, moradores e tudo mais, tá? A regra para a elaboração dos seus estatutos está aqui a partir do artigo 54, e seguinte. Leitura de casa. Ok? Tudo certo até aí? No mesmo molde, a gente vai para o próximo. Fundações. Eu pulei sociedade. Tá? Eu vou explicar as fundações porque a finalidade é muito parecida. Eu não tenho uma finalidade econômica na associação. Na fundação também não tem uma finalidade econômica. Elas acabam tendo um objetivo a necessidade. Onde é que a gente tem aqui, ó, a diferença? Bens arrecadados e despersonalizados. Isso aqui significa que eu tenho conjunto de bens. Eu tenho bens físicos, né? Eu tenho dinheiro em conta. Tenho patrimônio físico. Tenho casas, eu tenho terrenos, né? Eu tenho móveis, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho caminhão. A pessoa, geralmente no exercício, ela vai buscar uma finalidade nobre. Por que eu digo nobre? Porque quando a gente vai lá no artigo 62, eu vou pegar aqui para vocês, artigo 62. A fundação somente poderá constituir-se para fins de, preciso primeiro, assistência social, segundo, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, terceiro, educação, quarto, saúde, quinto, segurança alimentar e nutricional, sexto, defesa e preservação, sétimo, pesquisa científica e conforme. Terceiro, a finalidade da fundação é sempre positivamente à sociedade, contribuir positivamente com a sociedade. Vocês já ouviram falar na Fundação Ronald McDonald, né? Para crianças e infância. É uma fundação que a gente está verificando que ela está brindando uma saúde, né? De um grupo de vizinhos que está brindando uma saúde. Eles têm lucro com isso, de novo, vamos aprender a ser. No dever de ser, eles não estão buscando lucro, eles estão buscando impactar de outra forma. Essa finalidade não lucrativa, nobre, para tentar melhorar determinado aspecto. No ser, na prática, pode ser que muita gente esteja enriquecendo com isso. Mas, de novo, não é obedecer. A legislação não para isso. Ok? O que a gente precisa de compreender é que a política não tem uma cúpula de pessoas que está compondo essa empresa. Existem pessoas que a representam, mas eu estou representando bem. Eu estou representando aquele conjunto de gente. Tá? Eu estou dando direitos da personalidade para coisas. Tá? Então, a Fundação Ronald McDonald, o dono não é um dono, né? É um conjunto de bens, né, que tem direitos que são representados por uma pessoa de pessoas. Essas pessoas só representam os bens, mas é a união dos bens que faz a fundação, não é uma união de pessoas. Tá? Ok até aí? Tranquilo. Colegas, ok até aí? Fazer uma pergunta? Professor, só fique mais próximo ao microfone, que quando o senhor se distancia, a gente não escuta bem. Mas quando o senhor está mais próximo do microfone, fica melhor para a gente ouvir o áudio. Então, no caso, eu vou ter que ficar mais para cá. Peraí. Mas tu quer que eu repita? Agora melhorou. Aí, essa posição que o senhor está falando aí fica Mas quer que eu bem. repita? Não, eu entendi sobre a fundação, né? Sobre as fundações. Tá bom, ficar mais perto. Para continuar, né? Tá aparecendo aí para vocês? Tá? Legal. Vamos lá. Sociedade. As sociedades, elas se assemelham com as associações no quesito união de pessoas. Eu tenho aqui uma associação de pessoas, mas a diferença está onde? Fins lucrativos. Então, eu posso criar um hospital, né? Fazer uma sociedade anônima, né? E criar um hospital? Eu posso. Isso, mas a finalidade é nobre, não. A finalidade eles só estão usando aquele serviço para obter nada. Tá? Obviamente, a gente tem que obedecer padrões. Eu também não vou abrir hospital fazer o que eu quero no hospital. Eu vou ter que obedecer padrões, né, que são especificados pelo próprio Estado, da deve funcionar,
quais são os padrões de qualidade, quais são a maneira, a conduta ética, né, que o profissional tem que ter, tem legislação específica para isso. Do mesmo jeito que ele tem aqui na FAM. Por isso que está vendo, a gente tem, né, a orelha esquenta, todo o procedimento, mas é porque a gente precisa respeitar determinados procedimentos para que tudo dê certo. Então, a gente faz requerimento, marca, conversa, verifica, por que tem que fazer 10 semestres, eu não consigo fazer um facultante de férias, tem que ser igual, mas eu também de 2,5. Mas tudo isso é porque nós temos que obedecer o instrumento determina, em que pese a finalidade seja econômica. Tá? A finalidade econômica não significa, significa que ele, executando aquele serviço, ou vendendo aquele produto, eu tenho o objetivo de obter tudo. Tá? Essa é a principal diferença. A gente tem aqui dois tipos principais de sociedades, as empresárias e as simples. Tá? Mas, de novo, vocês vão ver isso lá no direito empresarial. No caso de concurso, vocês vão verificar a profissão, pode não achar que vai tirar da vida de vocês. Mas a sociedade empresária, em suma, é aquela atividade que é específica, própria da atividade de ser empresário. É aquela que o indivíduo que quer, de fato, ter a proteção patrimonial da forma que for. Quando a gente tiver sociedade simples, a união de pessoas busca o lucro, busca, mas pela especificação própria da lei, ela não pode ser empresária, então ela faz uma sociedade simples. Exemplo, advogado. Advogado, eu não tenho nada. Eu não posso ter escritório? Posso. Eu não estou querendo lucrar com isso? Quero, com certeza. Mas eu não posso mercantilizar a minha atividade. Não posso sair na televisão do meu barulho, eu tenho toda uma regra, né, meu estatuto, que vai dizer como eu tenho que fazer publicidade, como eu tenho que abrir o escritório, qual a maneira que eu tenho que fazer, né, para colocar o meu nome, qual a maneira que eu tenho que fazer a minha divulgação. De novo, a professor não é assim que acontece. Sempre, a prática, né, é um pouco diferente da teoria. Mas, legalmente, as médicos, né, tem uma maneira específica. Então, por exemplo, eu vou ir taxista, né, vamos abrir uma cooperativa, vamos abrir uma cooperativa de táxi, né, vamos fazer para a gente ganhar nosso dinheiro. Eles não estão fazendo uma grande publicidade, diferente da Uber. Vocês forem verificar Uber, a 99, eles são de fato empresários. Não estão buscando taxistas. Estão buscando a mobilidade do modo que eles estão dando serviço. É diferente. Né? Então, eles podem usar outros modelos. Mas vocês vão ver as nuances melhores do empresarial. Colega, conseguiu ouvir melhor? Tá, beleza. Tudo certo. Tá? Vamos lá, gente. Bom, a gente não tinha, nesse artigo 44, as organizações religiosas e os partidos políticos. A gente não tinha. Porém, foi incluído pela lei, tá? Se vocês forem verificar aqui, artigo 44, incluído pela lei 10.825 de 2003. Então, desde 2003, esse artigo agora contém as organizações religiosas e os partidos políticos. Só que as regras atinentes a eles, elas são horas específicas e bem mais fáceis, né, de serem, como eu posso dizer, aplicadas. Parágrafo 1º do artigo 44 vai dizer o seguinte: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar o reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários a seu funcionamento. Vocês viram que quando eu falei de associação, tinha as regras específicas para a gente fazer o estatuto? Eu coloquei o artigo lá para fazer o estatuto, né? E não, eu vou abrir minha igreja, tá? Igreja do Santo Descanso, que eu quero. Santo Descanso. Então, o que acontece? Eu abri a minha igreja, estou fazendo o estatuto, eu posso determinar a maneira que eu vou funcionar, os dias que eu vou funcionar, se eu vou colocar valores para serem cobrados durante, né, a minha celebração, eu posso fazer isso.
tá? Lembrando que ser, né, religioso, tese é gratuito, não pode estar cobrando para ser religioso, são direitos das pessoas. Mas eu não estou cobrando, eu estou diferente. O ponto de discussão é diferente. Posso estabelecer esse ponto de vista? Posso ver aquilo, posso fazer cartão de crédito tranquilamente. É bem mais fácil, é livre. E tu não pode impor, tá? Não posso impor. Ah, o colega não vai ele pagar o dízimo, o colega não vai ofertar, o colega não vai contribuir, está fora. Não, você pode, eu posso professar para ele, dando moral aí tranquilamente, tá? Mas é bem mais fácil de exercer. Parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto neste específico. Nós temos as leis específicas dos partidos políticos. Se vocês quiserem, depois eu vou lá no grupo. Mas é muito específico falar sobre isso. A gente já deve constituir em civil, se vai entrar no eleitoral. Né? O que importa é a legislação tratou diferente as instituições religiosas dos partidos políticos. Tá? Eu seguro a que compartilha comentários de partidos políticos, mas é sobre isso. Ok, tudo certo. Domicílio da pessoa jurídica. A gente falou de domicílio da pessoa natural, né? O domicílio da pessoa jurídica, gente, vocês precisam verificar o seguinte. É bem simples. Vocês têm que entender que existe a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado. Nós estamos estudando direito civil. Então, vocês vão estudar a pessoa jurídica de direito público e direito administrativo. Aqui, o que nos importa? Pessoa jurídica de direito privado. Perceba, eu usei o exemplo da Fundação Ramos de Nós, mas eu não falei de nenhuma fundação pública, porque é diferente. A fundação pública, ela funciona como algo da guia, né? E é diferente. A maneira que ela vai ser o objetivo é o mesmo, a finalidade, mas a maneira como ela vai se constituir é diferente. Tá? Aqui, a fundação que eu estou estudando é a fundação privada. Aqui, falando também de domicílio, a gente vai falar das pessoas jurídicas de direito privado. Mas, como a gente não dá informação pela metade, a gente diz aqui a regra geral da pessoa jurídica de direito público para com o direito privado. O artigo 75, ele é bem direto, graças a Deus. Quantas pessoas jurídicas o domicílio é, preciso primeiro, da União do Distrito Federal. Então, se eu quero fazer uma ação, né, a nível federal e eu vou colocar contra a União, a gente endereça para o Distrito Federal. Não significa que vai para lá. Né? Você endereça para lá. Porque, graças a Deus, o processo agora é eletrônico facilita. Mas, antigamente, quando eu fazia o processo para lá, tinha sempre a notícia, né? Advogado, fazer o processo lá, tinha que fazer o processo. Tá? 2. Dos estados e territórios, as respectivas capitais. Qual é o domicílio do estado do Pará? Tá? Perceba que eu não falei em outros estados propositalmente, tá? Eu não sei, evidente. Eu quero viajar no programa dele. Tá? Terceiro. Foi? Com certeza. Pode. A questão é a seguinte. Quando a união ela é processada, né, ela vai ser processada no seu domicílio. Obviamente, a gente tem agora tribunais por todo lugar. Então, quando a gente fala de processar o Estado, você pode processar o Estado, mas você correr lá no interior. Mas se endereço que coloca o Estado na mulher, não pode processar o Estado por um sítio de pessoa. Entendeu? Julianópolis. Não dá para fazer isso. Mas é aqui de Belém. Nós vamos falar e também cristã. Mas do município, o lugar onde funciona a administração municipal. Então, a gente tem aqui a Baitetuba, a prefeitura. Certo? Aí, quando a gente vai fazer de conta para o município, eu preciso da prefeitura. Não, você precisa do município. Isso que eu estou fazendo. Certo?
As demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Para finalizar, se eu sou pessoa jurídica, né, direito privado, onde é que vai ser meu domicílio? Gente, onde eu tiver meu escritório, na sede. Né? Então, se o meu escritório, minha sede, em Belém, aqui é meu domicílio. Mas perceba o plural. O lugar onde funcionarem as respectivas diretorias. Pode ter mais de um domicílio? Pode. Então, se eu tiver um escritório aqui, se eu tiver um escritório no estado, se eu tiver um escritório, posso ter mais de um domicílio? Posso, tranquilamente. Tá? Tranquilamente. É permitido. Isso, inclusive, foi uma questão de prova da professora Érica. E permitia mais de um dia que estava no céu na série. Tudo bem. Tranquilo. Aquela reunião? Jogou terminal, vou falar. Tá? Tá ok. Tá ok. Nós já estamos terminando. Tá? Ok até aí? Tudo certo? Colega daí do vídeo, tudo certo? Acho que ele deu ok. Vamos lá. Extinção da pessoa jurídica. Tá? Artigo 75, parágrafo 1º. Gente, eu coloquei as regras aqui para vocês, para a gente seguir a ordem de raciocínio. A pessoa nasce, a pessoa adquire direitos, obrigações, e a pessoa morre. Para o direito é assim. Tu nasce, adquire direitos e obrigações e morre. Né? Pratica atos e morre. A pessoa jurídica é de semelhante modo. Ela nasce, né? Ela é criada, pratica direitos, adquire obrigações e ela tem um momento que ela morre. Contudo, gente, as regras para a extinção de uma pessoa jurídica é muito diferente para cada pessoa jurídica. Tá? É diferente. E vocês vão ver esse direito empresarial. Então, eu coloquei aqui para vocês, só para vocês saberem qual é a regra geral. Então, por exemplo, quanto às corporações, corporação, união de corpos, quem é que depende de união de pessoas? Associação e sociedade. Ela termina como? Eu coloquei vários requisitos aqui. Qualquer deles elimina a existência delas. Então, vamos no mais fácil, que é o seguinte. Quando for determinado por lei, se a lei determinar que aquela atividade não pode mais acontecer, acabou aquela pessoa jurídica. Se, né, vamos no quarto caso, no caso de termo extintivo do recurso de prazo, ou recurso de prazo. Eu tinha uma empresa que tinha tanto tempo para funcionar, e se ela não adquirisse determinada aquisição, ela ia ser extinta, não vai ser extinta. Exemplo, recuperação judicial. Você tem tanto tempo para demonstrar que tu vai conseguir quitar das contas. Se tu não conseguir, você vai sofrer a falência. Né? Então tem depósito de tempo aí. Ela está viva. Mas quando acabar o depósito de tempo, não comprovou, morre. A pessoa jurídica. Então, a última, por dissolução judicial, consegue comprovar que a empresa não fraude, ela nunca existiu na realidade, ela só existiu no papel. Então, vários são os requisitos, mas você vai estudar isso no direito empresarial. Tá? Quando a fundação, que eu coloco para vocês aqui, é que as fundações ela vai terminar em casos, além dos casos que a gente viu anteriormente, quando tornar-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade que visa a fundação. Como assim, professor? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei que a prática é um pouco diferente da teoria? Pois é. Daquela fundação, está cuidando da criancinha de infância, e o objetivo não é o lucro, que começar a identificar que eles estão com esse objetivo de lucro, já percebeu que é ilícito. A lei não autoriza. Então, a gente pode pedir para que a fundação seja extinta. Tá? Impossível. Ela não tem bens. Ela não tem como se manter. Então, aquela fundação ela está em 40 direitos, mas não tem.
Não tem como se manter. Por mais que ela realmente diga, ela sonho naquele vídeo que a comunicação alcançar as pessoas importantes, mas eu não sou uma pessoa eu não tenho dinheiro, não tenho como fazer isso. Então é possível, tá? Ou inútil. Eu pego aqui, tem dinheiro, tem equipamento, tem que eu preciso, e eu quero ajudar as pessoas com câncer. Mas eu não tenho médico, eu não tenho criança com câncer. Eu quero abrir um tipo de câncer no lugar de câncer. Faz sentido, é inútil. Funciona, né? Tá tudo ok, não tem ninguém para ser atendido, é inútil. Tá dando para entender? Então, além de todos aqueles casos que a gente viu, no caso das fundações, se a gente tirar a criminalidade dela, a gente também pode tirar, tá? Ok? Conseguimos, vencemos, tá, gente? Colegas, ok aí vocês? Tá ok, professor? Tá ok, só mesmo o áudio mesmo, que é um pouquinho ruim mesmo, mas eu vou presenciar o máximo que eu puder, que é o áudio que não ajuda muito, né? O áudio, porque acho que é porque eu não sei se é o microfone, se está um pouco distante. O que eu posso tentar fazer porque é HDMI, né? Mas eu acho que eu consigo conectar aqui o microfone. Eu vou tentar conectar o microfone para Falha você. muito, aí a gente perde o raciocínio, falha muito, a gente perde o raciocínio. Uma hora a gente escuta bacana, se acha que quando o senhor está mais próximo ou quando o senhor está de frente para o computador, acho que a voz sai melhor. Só essa dificuldade mesmo, atrapalha um pouquinho a gente acompanhar. Tá certo, melhor. Obrigado, tá? Encerramos. Tudo certo. A aula que vem a gente continua para falar de clientes. Valeu, tchau, tchau. Professor, fique com Deus. Como é que encerra aqui?